Meus amados, então vamos continuar a história. Nós paramos então em Davi, onde Davi foi o segundo rei de Israel. O que Davi fez? Davi, na verdade, ele tinha... Davi, para mim, lógico, tirando Jesus, né, incomparável, mas na Bíblia, Davi é o homem mais fantástico que eu percebo, em todos os aspectos, assim, né? Lógico. Bom, todos os aspectos não. Mas quando a gente vê quantas qualidades há na vida deste homem, um poeta, um guerreiro, um músico, né, no caso, um adorador, uma pessoa humilde. Então, assim, ele tinha qualidades assim que eu acho que são indispensáveis para um servo de Deus, para uma serva de Deus, são indispensáveis. Só que ali um guerreiro, um rei excepcional. Davi, ele na verdade foi quem montou a cidade, inclusive a cidade chamada Cidade de Davi, que é Belém, né? Jerusalém, foi ele que ele organiza. Foi Davi quem criou os corais, né? A questão da música, os turnos de sacerdote. Então Davi forma a nação de Israel quase que como ela foi por muitos e muitos séculos. Então Davi, ele deixa esse legado, né? Ele estrutura tudo isso aí. Então Davi, ele forma de fato a nação de Israel. Ele conquista a cidade, faz aquela cidade que seja a sede de Jerusalém e tal. Todos os inimigos do mundo todo temiam Davi, um guerreiro fantástico e tal. E aí, só que ele fracassa em uma área que eu acho que se ele, Davi, pudesse trocar, ele trocaria tudo aquilo que ele conquistou. Talvez, eu não sei, eu estou comparando, se fosse eu trocaria, né, todo esse sucesso que Davi teve por ter sucesso naquilo que ele fracassou, que para mim, eu entendo, inclusive o Novo Testamento vai trazer isso. Fico no suspense, eu não falo, né? Deixa eu ver se acaba a aula e eu não falo, porque aí eu prendo a audiência. É igual novela isso aqui, né? Senão o povo não vem na próxima aula. Imagina, já não está vendo, não vim vocês, aí eu perco a audiência todinha. Minha audiência já é pequena. Então o que acontece? Ele fracassou como pai foi um fracasso, uma desgraça no seu lar, né? Não corrigiu o seu filho quando deveria, não percebeu o que estava acontecendo, inclusive, entre os seus filhos. Quase no final lá, um filho que o persegue, o expulsa da cidade, ele não tem autoridade para repreendê-lo, saiu como assim, quase como um animal, enxotado, com a cabeça baixa, gente apedrejando ele, e o filho dele o expulsou e não teve autoridade nenhuma. Então assim, aconteceu uma desgraça, um incesto, né? Que um filho teve relação, estuprou a outra irmã, né? Aconteceu isso, e uma desgraça assim, total na vida familiar de Davi. Isso o desestruturou, isso o desqualificou e tirou toda a autoridade dele como rei, como general, como guerreiro, como tudo. Então assim, se hoje fosse Davi aí, você trocaria? Trocaria. Eu preferiria a minha família, pelo menos é o que eu entendo. Eu faria isso. E é o que a Bíblia diz para a gente fazer, inclusive o Novo Testamento vai estar dizendo isso, né? O obreiro que não governa bem a sua própria casa, que não tem os seus filhos em estima, em submissão, a sua esposa, não serve para ordenar a casa de Deus, não serve para governar a casa de Deus. Então a maior autoridade de um homem de Deus ou de uma mulher é dentro do seu lar, é exercendo o papel dentro do seu lar, porque é dali que sai tudo. A gente pode ganhar o mundo todo, mas perdendo o nosso lado, o que vale? Eu posso ser um sucesso como professor, pregador, pastor, homem de Deus, não sei o que, vaso, profeta, e essa besteira toda que as pessoas querem colocar nas pessoas, né? Esses títulos e tal. Mas dentro do meu lar eu não tiver sucesso, a vida ministerial não tem como ser bem sucedida. Isso é um fracasso, só não é um fracasso aparente. Como a gente vive de aparências, então as pessoas disfarçam bem isso, né? E aí toca o barco. Mas aí a gente percebe que muitos desses homens, os filhos não querem saber de Deus, não é? Parece que os filhos dos crentes, dos obreiros, dos pastores são talvez os piores, os que mais têm bronca de igreja, não é? Eu tenho uma amiga minha, né? Que o pai dela era pastor, assim, uma bênção, e ela pegou, teve uma época que ela se desviou. Eu falei, mas nossa, seu pai é uma bênção, por que você está assim? Ela falou assim, Adeline, eu nunca soube o que é um domingo com almoço com meu pai. Todo dia ele ia para a igreja. Ele
não sabe dosar, não equilibra as coisas, né? Isso que é o mal de muitos, não equilibra, acha que o ministério é aquilo que se faz dentro dessas quatro paredes. Aqui se exerce um aspecto do ministério. O ministério, ele vem, o meu primeiro rebanho, a minha primeira congregação é o meu lar. As ovelhas, as minhas primeiras ovelhas são os meus filhos e minha esposa. É assim que a Bíblia ensina. Porque se assim não for, lá na frente a gente vai ver qual é a consequência disso. Não tem jeito, irmão. Existe aquilo que a gente chama de colheita universal. Não tem jeito. Vai acontecer. Ah, não, mas eu vou fazer diferente, fazendo assim, não tem jeito. O resultado vai ser, não tem como. É algo que Deus disse que é assim, eu não mudo, porque Deus, ele disse, é assim que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que viver. Quando a gente não vive da forma que Deus disse para viver, vai dar errado, não tem jeito. Então o que acontece? A gente vive às vezes nesse engano, porque é colocado como obra de Deus, é aquilo que a gente faz aqui, esse púlpito, aqui dentro, é medido inclusive, né? O termômetro da espiritualidade é idas e vindas ao culto, ao templo, né? Um homem abençoado é quem tem uma palavra abençoada, né? E não é, as relações que vão provando quem nós somos. E quem nos conhece muito mais é aqueles que nos veem todo dia. Aí a gente vê a pessoa, é por isso que vem lá, pregadorzão de fora, festividade da igreja, prega um dia, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, extrapolou 1h10, pregou, o homem de Deus. Uma vez no ano, 1 horinha que você viu ele, é o homem de Deus. Quer perguntar para a esposa se é, para o filho se é, para o dono lá da venda, perto da casa dele se é, para os vizinhos se é, para os parentes se é, para onde ele trabalha se é, aí sim, né? A gente vive muitas vezes nessa ilusão, assim, tem uma frase muito interessante de Rubem Alves, ele diz assim: quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco, né? Tem irmão, tem aluno dizendo assim: André, abre igreja, a gente vai congregar com você. Isso é uma bênção. Você me vê 2 horas, uma vez por semana, você acha que eu sou uma bênção, sou bem humorado assim, 24 horas todo dia? Você acha que eu não tenho defeito? Né? Você acha que eu sou sempre assim? Tem sempre uma palavra direcionada? Sempre ensino, uma resposta sempre assim? Não é assim as coisas. A gente precisa ter a maturidade, né? De saber que a gente não vive pelas aparências. Não estou dizendo que eu sou hipócrita ou que todo mundo é hipócrita, mas para a gente conhecer a pessoa, irmão, vai um pouquinho mais. Tem um ditado aí que você tem que comer pelo menos 1 quilinho de sal, né? E tal. Mas vamos lá. Então Davi, ele fracassa como pai, como esposo inclusive, e a gente vê aqui um dos seus filhos assumindo o seu reinado, porque ele está velho, ele está à beira da morte. E aí Deus, inclusive, que diz, né? É Salomão que vai assumir o trono e tal. E Salomão, ele assume então o trono. Mas antes dele assumir o trono, Davi, ele teve um desejo de construir um palácio para Deus, né? Uma casa assim para Deus e tal. E ele tinha um desejo, juntou até muito ouro, muito tesouro, muita riqueza. E Deus disse assim: você não vai não. Lembra da semana passada que eu falei que Natan foi lá e disse: Deus é contigo e tal? E depois disse: eu não sou com ele coisa nenhuma. Volta lá e diz que eu não sou com ele. Ele não vai construir nada, a mão dele está cheia de sangue. Como que um homem com as mãos cheias de sangue, desse jeito, vai construir uma casa? E tem mais uma coisa: ele não habita em casa feita por mãos de homens. Olha, desde aquele tempo Deus já estava ensinando. Não é aqui nesse espaço que Deus habita. É num templo feito pela mão de Deus, que somos nós. Então, assim, Deus perdoou o pecado que Davi cometeu, o adultério, o homicídio e tal. Porém, Davi continuou com a mancha do sangue. Não tirou as consequências. Deus, ele perdoa pecado. Só que as consequências não tira nenhuma das nossas vidas. O filho já não tinha morrido? Sim. Tinha morrido o filho, tinha desgraçado toda a família. As mulheres de Davi tinham sido, como Deus disse que ia ser, né? Ia ser possuída por todos e na vista de todo mundo. E isso ia perpetuar. Jamais se apartará a espada da tua casa. Não é algo momentâneo. Irmãos, o juízo de Deus
alguns pensam assim, mas como que Deus pode, no caso a pessoa ter uma vida tão curta, 70, 80, 90, 100 anos, sei lá, comparado com a eternidade é muito curta, não é? Dependente se viveu 200, 300, 400 anos, é curta comparado à eternidade. Como que Deus pode pegar uma pessoa que em pouco espaço de tempo peca, ofende Deus e Deus vai jogar essa pessoa na eternidade? Não é injustiça, não é desproporcional o juízo de Deus? A questão é, você pecou contra um Deus eterno, só resta um julgamento eterno. Então não é o que eu fiz, é contra quem eu fiz. Essa é a questão. Então quando Davi peca e Deus traz sobre ele o justo juízo. Deus, ele perdoou, salvo, vai para o céu, maravilha, não é que mandou para o inferno. Só que as consequências, nós precisamos entender que os nossos atos, eles têm consequência, porque se Deus, toda vez que alguém fala assim, me perdoa, te perdoo, também não tem sequela nenhuma do que você fez. Já pensou? A pessoa nunca vai aprender. Toda vez que eu ia pecar até um pouco mais tranquilo. Eu pego, né? Porque vou lá, peço perdão, Deus vai tirar toda a consequência, toda a sequela. Deus não faz isso na vida de ninguém. Deus, ele perdoa o pecado, o pecador vai para o céu, só que as consequências ele vai assumir aqui. Aí Deus sabe essa dosagem, eu não sei. Então, mesmo Davi sendo perdoado por Deus, mas estava lá. O que ele fez, o que ele plantou, ele estava colhendo, é a lei da semeadura. Irmãos, vou falar na Bíblia, tem algum pecado que não tem perdão, igual algumas pessoas falam de aborto, assassinato, essas coisas. Não, que a não Bíblia... tem quem tira a própria vida, né? O que a Bíblia vai dizer, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único. Só que a gente precisa trabalhar isso aí, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não vou falar agora, né, porque vai exigir um pouco mais de elaboração, texto bíblico e tal, mas assim, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só para ver se a gente... não dá, se eu começar a explicar, eu tenho que acabar, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma pessoa que não quer se arrepender, não se arrepende, e ela não quer mesmo. Ela tem a plena consciência do que ela está fazendo. A plena consciência do que ela está fazendo. Ela está rejeitando conscientemente a ação de Deus na sua vida. Não é uma pessoa desavisada, não. E nem uma pessoa que se preocupa com nada. Ela tem a mente cauterizada, insensível. Né? A gente sabe que a cauterização, aquele exame que faz na mulher é isso, queima com ferro, porque torna sensível o local, né? Então isso é cauterização, tornar insensível. Então a mente, ela fica cauterizada, não é mais sensível a nenhuma ação de Deus. Então a pessoa, mas essa pessoa, ela se coloca nessa posição. Ela toma uma atitude, não é um ato, é uma atitude, é uma disposição de vida, conscientemente, deliberadamente, depois de ter conhecido Deus, experimentado das coisas espirituais, eternas, participante do Espírito Santo, é o que diz o texto bíblico, né? Mas blasfêmia contra o Espírito Santo é o único que não tem. Por que não tem perdão? Porque não tem arrependimento. Porque se a pessoa se arrependesse, teria perdão. Mas é blasfêmia porque a pessoa não se arrepende. Entende? Essa é a questão. Porque todo pecado confessado, ele tem perdão. Diz o 1 João capítulo 1, verso 9, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, todo pecado. Só que o pecado tem uma condição para ser perdoado, para ser purificado aquele pecado. Chama-se arrependimento e confissão, ou confissão e arrependimento. Então, todo pecado, sem exceção, se houve confissão e arrependimento, o sangue de Jesus é poderoso para apagar qualquer pecado. Nessa condição, porque há as condições, né? Então, a gente vai trabalhar isso em outras matérias também. A questão de expiação, o que é propiciação, o pecado, o sangue de Cristo e tudo mais aí. Cada assunto desse a gente vai trabalhar em uma matéria específica, vai ser interessante. Mas a questão é, então, o Davi, ele queria construir esse palácio, não deu. Deus, inclusive, deu a planta para ele, deu tudo. Ele tinha tudo, aliás, né? Os recursos, tudo. Só que ele não ia fazer. Salomão que ia fazer. Inclusive, em Salomão, Deus ia fazer com que houvesse paz em todo o reino. Porque no tempo de Davi era guerra. Davi vencia tudo, mas era um tempo de guerra. Tanto é que a palavra Salomão quer dizer isso, paz, né? Shalom, né? Shalom e tal. Então, paz. Então, Salomão, ele se torna o rei mais rico de toda a história, de todo mundo, o homem mais sábio que existiu, né? Fora Jesus, lógico, Jesus vai falar isso, inclusive, né? Não houve ninguém mais sábio do que Salomão, esse que está aqui, quem é maior do que Salomão? Mas fora Jesus, Jesus é fora da curva, né? Não tem como comparar com ninguém, né?
Mas assim, Salomão, o homem mais sábio, e foi uma sabedoria dada por Deus. Em um sonho, Deus aparece para ele e ele pede, olha que coisa interessante, você pode pedir. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me dê sabedoria. Já foi sábio pedir isso, né? E o que ele pediu foi a vontade de Deus, Deus o concede e tal. Só que Deus disse Deus disse não diretamente para Salomão, mas ele disse na sua palavra. Embora Deus não diga diretamente para nós algumas coisas, diretamente, mas nós temos na palavra de Deus a vontade de Deus. Daí que é a questão, que nós cristãos não estamos indesculpáveis de nada. Deus nunca me avisou, não falou com profecia, não falou no sonho, não falou na visão, não falou não sei o quê. Irmão, se vira. Por que você não soube disso na palavra dele? Porque assim, na nossa Constituição, você não é inocentado pelo fato de você não saber que era proibido, que tinha uma lei que falava a respeito daquilo. Existe na nossa Constituição eu não sabia que isso aqui era proibido, eu não sabia que tinha uma lei me proibindo isso. Vai ser punido, porque você deveria saber. Isso a gente está falando da lei dos homens, de Deus não é diferente. Você deveria saber, não fez, vai ter consequência. Está arrependido, meu filho? Não tem problema, não vai para o inferno, não vai ter as consequências. Então acabou já aquele negócio de, Senhor, tinha esperança que o Senhor ia dizer não. Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 17. Há uma recomendação, inclusive nessa época não tinha rei, mas Deus já sabia que ia ter um rei, né? Uma época, o povo ia desejar. Então tá bom, vou colocar uma lei aí, para vocês então estarem colocando algumas regras para o rei. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: a eleição e os deveres de um rei. Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 14. Eu vou ler até o 20, tá? Deuteronômio 17, verso 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Do que aconteceu. Isso aqui são anos antes, hein? Séculos antes, tá? Pelo menos aqui são uns 400 anos antes daquilo que aconteceu lá, 300 e pouco, 400 anos. Verso 15: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Isso não aconteceu na primeira questão. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, o rei, não deve fazer isso, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho, para o Egito, de onde saiu. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, o rei no caso, então escreverá para si um traslado, um livretinho, tá? um lembrete desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Eu pergunto, o que Salomão deixou de fazer? Ou o que ele fez? Voltou para o Egito para multiplicar muitos cavalos. Naquele tempo isso era sinal de poder bélico, né? de força de exército. Então voltou para o Egito, fez muitas alianças políticas, teve muitas mulheres, multiplicou as mulheres, multiplicou para si riquezas. Mas Deus não deu riqueza, mas ele multiplicou mais do que devia. E ainda se levantou contra os irmãos dele, porque sabe por que Salomão construiu todo aquele império daquela forma luxuosa que nunca houve em toda a história? Porque ele colocava cargos ou encargos, impostos pesados sobre os habitantes de Jerusalém. Inclusive isso que foi questionado depois quando ele morre, que os seus filhos, o seu filho Roboão, ele vai tomar conselho, com os seus colegas, e assim: o que eu faço agora? Meu pai morreu, como que eu faço? Como que eu governo aqui? Ele tinha pedido conselho para os anciãos. Tudo certo, é gente experiente que tem que pedir conselho,
Gente experiente. Só que ele pediu, e aí os anciãos falaram assim, faz o seguinte, alivia a carga sobre o povo, porque o teu pai foi muito duro, oprimiu demais esse povo, né? Alivia a carga. Aí tomou aquele conselho e disse, não, vou ver o que os meus amigos vão falar. Os jovenzinhos cresceram com ele, tudo riquinho, né? Não sabe o que é trabalho, não sabe o que é imposto, não sabe o que é dificuldade, não sabe o que é calo na mão, não sabe o que é pobreza, não sabe o que é nada. Então os meninos lá, que isso? Fala assim para o povo, os conselheiros, fala assim para o povo, se o meu pai ele era duro e feria vocês com chicote, eu vou ferir vocês com escorpiões. Se o dedo do meu pai mínimo era grosso, o meu vai ser da grossura dos meus lombos. E aí, irmão, o que aconteceu? Aconteceu uma revolução em Jerusalém e o reino dividiu. Mas Salomão tinha construído aquele império sobre esses impostos pesados, multiplicou para si além do que Deus tinha autorizado. Aí a gente percebe aqui, então, tudo que Deus disse na palavra para ele não fazer, ele fez, tudo, exatamente. Por que isso aconteceu? Vocês têm assim, pelo menos uma ideia? Mais ou menos. Por que isso aconteceu com Salomão? Se estava aqui a ordem de Deus, por que ele cometeu o pecado, todos esses, todos, Deus disse, não volta para o Egito para multiplicar o trabalho, ele voltou, não tenha muitas mulheres, porque essas mulheres vão corromper o teu coração, e ele teve muitas mulheres, e as mulheres corromperam o coração, porque Deus disse que é assim mesmo, vai acontecer, tem jeito. E qual foi o último lá? Multiplicar para si muita riqueza, e ele fez. Por que Deus disse não faça isso, e ele fez isso. Porque ele não fez o lembrete que ele está. Tu ouviu isso de alguém, mano? Não, aqui. Está escrito. Que bom. Ele não escreveu, porque a outra aqui, irmão, no verso 18. O verso 18 era, tem todas essas recomendações de Deus, né? Não faça isso, isso e isso. Aí o verso 18 diz assim: pega isso tudo que eu falei para você e escreve. Escreve aqui, Então escreve esses lembretes, essas advertências. Põe do lado do teu trono aqui. Todo dia que você assentar nele para governar, lê. Então o que ele fez na verdade? Primeira coisa, antes dele voltar para o Egito, ter muitas mulheres e multiplicar muito ouro e prata, ele deixou de ler. Simplesmente, ele deixou de ler, abandonou a palavra de Deus, começou a governar a sua vida por ele mesmo, conduzir a sua vida por ele mesmo, desprezou a palavra de Deus. Simplesmente isso. Imagina só, irmão, todo dia, de manhã, antes do café, o olho meio remelado assim ainda, meio embriagado, conjuntivite, assim e tal, aí você lê assim na palavra de Deus todo dia: não fale mal de ninguém, não cobice aquilo que não é seu, se controle, trate as pessoas com gentileza. Aí você põe lá e vai trabalhar. Aí no outro dia acorda do mesmo jeito, ramelento, descabelado. Não fale mal de ninguém, não deixe ser dominado pela ira, seja paciente, vai trabalhar. No outro dia, pega lá. Dependa de Deus no seu dia, não seja precipitado. Todo dia, aí vai de novo, todo dia. Vai ser muito mais difícil a gente pecar nisso. Todo dia a gente está sendo advertido, lembrado. Todo dia a gente está se deparando com aquela advertência: não faça, não faça, ou faça, ou faça. Não é? Não vai ser muito mais difícil? Então foi isso que ele fez. E o que nós fazemos hoje? Ou não fazemos? Todo dia quando acorda, trabalhar. No outro dia, acorda, antes do café da manhã: não, Senhor, obrigado, a palavra de Deus hoje eu vou guardar no coração, isso aqui eu vou ficar refletindo o dia todo. No outro dia, não, Senhor, deixa eu ver aqui, fazer um devocional, deixa eu ver aqui o que Deus tem para mim falar hoje. Obrigado, Senhor, vou pensar nisso, vou até comparar se eu estou fazendo isso ou não. A gente deixou isso aqui, irmão, está deixando aqui, É por isso que a vida de muitos cristãos está do jeito que está. É por isso que a igreja brasileira está do jeito que está, porque estão desprezando isso aqui, palavra de Deus, não é? As pessoas estão querendo reger a sua vida, fazendo do jeito que acha melhor. Pastores, obreiros, pregadores, cristãos velhos, deixaram isso aqui, Se a gente desprezar isso aqui, amados, Deus com certeza vai nos desprezar. Todo aquele que despreza a palavra de Deus é desprezado por Deus. Isso é um fato. É fato. Jesus disse: eu mesmo não julgo ninguém. Está escrito isso no capítulo 12 de João, no Evangelho de João, verso 48. Vocês
pode conferir lá, vai que eu estou errando. Eu mesmo não julgo ninguém, mas a palavra que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Aí a gente vai lá para Apocalipse. Apocalipse está escrito que foram abertos os livros. O livro da vida, o livro das obras e outro livro. Que outro livro é esse? Isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Foi aberto lá em Apocalipse, 3 livros. O da vida está escrito? Tá não, senhor. Então não está escrito, já começou mal. Das obras, tuas obras aí, inclusive não tinha como ser outras obras, né? Porque o livro, teu nome nem estava escrito aqui, tu não era salvo, regenerado, não tinha espírito nem nada. E depois a Bíblia, que vai ser o parâmetro de Deus, seja na consciência das pessoas, seja na pregação que ouviu, seja de alguma maneira, a palavra de Deus chegou aos ouvidos e à mente e o coração de todo ser humano. Percebe, meu? Então hoje a gente percebe que as igrejas evangélicas, elas não pregam o evangelho, pregam tudo. Tem pregador que ele conta piada, conta história, inventa, mente, incrementa, negócio fantástico. E esses são os bons, né? Porque são os carismáticos. Agora os bíblicos, meu Deus, dá sono, é um negócio terrível, ninguém quer ouvir. Ou Deus não falou hoje, só pregou Bíblia, coisa estranha. Não é, mano? Então ela fala assim, acho que o pregador estava mal hoje. Porque... Estava sem inspiração nenhuma, não é? Não senti Deus. Ó, acontece é que as igrejas desprezam o culto de ensino, curso de teologia, uma pregação bíblica exposta, uma instrução. Despreza isso, não quer isso. A igreja brasileira não quer essas coisas. Mas eu acho que porque se a gente aprender, aí a gente vai abrir a mente e vai ter que fazer o jeito certo. Porque eu acho que as pessoas não querem isso. Pode ser, um dos motivos pode ser esse, né? Um dos motivos pode ser esse. Então a gente percebe que esses homens, eles cometeram esses erros. E eu acho interessante da história, que eu acho mais fascinante na história, mais interessante na história, é que Deus está falando pela história. Meu filho, ó, tem exemplo para você aqui aos montes. Está vendo esses homens? O que eles fizeram de errado? Não faça. Tá, inclusive as consequências que eles sofreram aqui, ó, por ter agido assim. E o que eu acho mais fascinante na história é que Deus pega e diz assim, meu filho, ó, tá vendo esses homens? O que eles acertaram? Faz isso, porque olha só como que eles tiveram uma vida abençoada, feliz, de comunhão comigo. Sofreram, mas eles fizeram a minha vontade, inclusive estão morando comigo. Então a história, irmãos, está ao nosso favor, a Bíblia está ao nosso favor. Eu acho que eu li talvez em algumas aulas aí atrás para vocês, Romanos capítulo 15, verso 4, não li não? Primeira aos Coríntios, capítulo 10. Então vamos para Romanos primeiro, né? Romanos capítulo 15, verso 4. E depois quem achou pode ler. Eu vou no 1 Coríntios capítulo 10. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos